Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Rodrigo, estamos em mais uma aula do nosso curso de Química Geral. Hoje iniciamos um novo assunto, chamado de Eletroquímica. Um assunto extremamente importante num contexto atual, que tem uma série de aplicações no mundo em que nós vivemos. Em geral, o que é a eletroquímica? A eletroquímica também é um ramo da química. Como você pode imaginar, a parte eletricidade, envolve elétrons e química, né? Então é uma relação entre eletricidade e química. Então é o ramo da química que trata a conversão de uma energia química em energia elétrica. O contrário também é possível, energia elétrica em energia química. Então esse ramo que trabalha com isso é denominado de eletroquímica. Então, para que essas transformações ocorram de energia química em energia elétrica, ou energia elétrica em energia química, tem que existir algumas reações. E essas reações são denominadas de equações redox. Então, as transformações eletroquímicas, que são associadas à eletricidade com energia química ou energia química em eletricidade, elas ocorrem por meio de equações que nós damos o nome de equação redox. Então, o que são equações redox? O termo redox ela se remete à redução e oxidação. Então, são dois tipos de equação que podem ocorrer. Então, essas equações são denominadas equações de oxidação ou de redução. Então, as equações redox, elas têm uma finalidade, ela tem uma questão de transferência de elétrons, ou seja, a reação química ocorre, nessa reação a transferência de elétrons e consegue-se utilizar isso como forma de eletricidade. Quando você estuda lá em física, principalmente, você sabe que eletricidade, corrente elétrica, é carga em movimento, uma carga ordenada em movimento. Então aqui é uma associação, conforme a reação química ocorre, os elétrons se movimentam. Então essas reações redox ou equações redox, elas envolvem isso, transferência de elétrons. Eu vou mostrar para vocês um exemplo de uma equação redox. Então lembre-se, o termo redox é referente à equação de redução e de oxidação. No exemplo que eu passei para vocês, nós temos a formação do óxido de magnésio. Aí nós temos a equação. 2Mg, que é magnésio, reage com oxigênio gasoso e forma o óxido de magnésio. Então a reação aqui já está balanceada. Quando nós olhamos uma reação, nós entendemos que o magnésio está reagindo com oxigênio para formar o óxido. Aqui, a questão que nós não sabemos é como isso ocorre. Então ela ocorre da seguinte maneira. A reação ela se processa do seguinte modo. A gente tem o magnésio no estado sólido e ele se torna um íon. Então a gente vê aqui que ele se torna um cátion, ele ficou com uma carga positiva. Ou seja, o que acontece quando ele fica com carga positiva? Ele perde elétrons. Então quando nós vemos aqui a reação, nós temos o magnésio, que está ali no estado sólido, né? um metal. Aí ele se tornou um cátion porque ele perdeu elétrons. A perda de elétrons é representada do lado dos produtos. Então isso aqui significa, no caso, que ele perdeu 4 elétrons. Então é perda de elétrons. Já o oxigênio, se a gente olhar aqui, os elétrons eles estão no lado dos reagentes. Então, quando o oxigênio está no lado dos reagentes, significa um ganho de elétrons. Então, aqui nós temos um ganho de elétrons. Os elétrons a gente representa com E e um tracinho assim. Tá? Então, o que acontece? O oxigênio ele ganha elétrons e ele vira um ânion, né? É um íon com uma carga negativa. E o magnésio é um cátion, o íon com uma carga positiva. Então, entendendo isso, né, já é o primeiro passo. Se nós olharmos essa reação, de acordo com o que eu mostrei anteriormente, ela não tinha esse aspecto, porque lá nós tínhamos a equação global, que é a soma dessas duas reações. Essas duas reações, elas são somadas como se fosse uma questão matemática. Então, vamos imaginar que nós temos uma continha. Colocamos um traço para fazer uma continha. O que eu tenho de comum nos dois lados? Se você observar, eu tenho 4 elétrons na reação do oxigênio, que ele está ganhando 4 elétrons. Se ele está ganhando, é porque o magnésio ele está perdendo 4 elétrons. Então a quantidade de elétrons ela tem que ser igual, porque é um balanço. Um perdeu o elétron, o outro termo vai ganhar. Então, como eu tenho elétrons dos dois lados da flechinha, por exemplo, um dos reagentes e outro nos produtos, eu posso simplificar. Então, eu corto os 4 elétrons dos dois lados. Então, sobrou nos reagentes, antes da flechinha, né? O 2Mg e o oxigênio, e depois a flechinha 2Mg com 2 mais oxigênio 2 menos. Então, aqui eu tenho a reação muito parecida com o que nós vimos anteriormente. Então, observe que eu tenho o magnésio, o oxigênio
e formou esse produto aqui, certo? Só que agora tem algo a mais que acontece. Aqui só deixa eu corrigir o sinal para vocês, que não seria 2 mais, é 2 menos. Tá? Então aqui eu tenho o magnésio, ó, no produto 2 mais e o oxigênio 2 menos. Esses dois termos, acontece algo com eles. Esses dois termos aqui eu tenho um cátion e um ânion, dois íons. Eles se juntam e formam o óxido de magnésio. Então aqui nos reagentes eu tenho 2Mg sólido mais oxigênio, esses dois termos se juntam, 2Mg com oxigênio. Aí vira aqui o óxido de magnésio. Então observe que essa reação aconteceu da seguinte maneira. O magnésio virou um íon, um cátion no caso, porque ele perdeu elétrons. Então, quando os elétrons estão à direita da flechinha, quando eles estão no lado dos produtos, significa uma perda de elétrons. Agora, aqui está a flechinha, ó. Quando ele está à esquerda nos reagentes, significa que o oxigênio ganhou elétrons. Como um perdeu, o outro ganhou, eles ficam com cargas. Então, no caso, o magnésio virou um cátion e o oxigênio virou um ânion. Aí esses dois termos se juntam e formam o óxido de magnésio. Então, esse que é o procedimento desse tipo de reação, beleza? Então, observe que nós temos duas reações bases como base, a de magnésio e a do oxigênio. Essas duas reações, uma é chamada de reação de oxidação e a outra é chamada da reação de redução. Aquela que perde elétrons é chamada de oxidação, perde elétrons. Aquela que ganha elétrons, ela é chamada de redução. Então, ela ganhou elétrons. Então, a gente consegue identificar qual que é a reação de oxidação e qual que é a reação de redução. Por isso que ela tem o nome redox, ó, redução e oxidação. Beleza? E ela ocorre com duas equações, e essas reações são chamadas de meia-equações, por algumas literaturas, mas a maioria delas chama de semi-reação. Então, eu tenho duas semi-reações. A primeira semi-reação, que é a reação de oxidação, magnésio sofreu oxidação, e a segunda semi-reação, que é a do oxigênio, que sofreu redução. Beleza até aqui? Então, lembre-se, o que é a oxidação? A oxidação é associada à perda de elétrons. Uma reação de oxidação é associada à perda de elétrons. A outra reação de redução, como nós vimos ali, é associada a um ganho de elétrons. Então, uma reação perde elétrons, a que perde elétrons é a reação de oxidação. A outra ganha elétrons, a que ganha elétrons é a reação de redução. Quando perde elétrons, os elétrons são representados nos produtos. Quando ganha elétrons, ele é representado nos reagentes. Então, a ideia é bem simples, né? Nós temos aqui um exemplo de equação redox, né? São duas semi-reações. Então, o magnésio, ele perdeu elétrons, então ele sofre oxidação. Então, nós podemos dizer que o magnésio é oxidado. Então, o magnésio perdeu elétrons, ele é oxidado. Já o oxigênio, ele ganhou elétrons. Se ele ganhou elétrons, nós dizemos que o oxigênio foi reduzido. Aí existe um outro termo que é bastante utilizado, né? Que são os agentes redutores e oxidantes, que eu vou tratar em breve. Mas antes, vamos entender uma questão em relação às semi-reações. Então, nesse caso, a gente tem duas semi-reações. Uma do magnésio, que eu mostrei aqui para vocês no slide anterior e várias vezes, e uma do oxigênio. Essas duas reações não acontece uma separada da outra. São reações que ocorrem simultaneamente. Então, as equações redox ocorrem ao mesmo tempo, ocorrem juntas, ocorrem de maneira simultânea. Então, a reação de oxidação e redução ocorrem juntas. Agora, uma outra questão importante é que se há perda de elétrons, o outro ganhou. Então, a perda de elétrons deve ser numericamente igual ao ganho. Se uma reação perdeu elétrons, a outra vai ganhar. Se uma perdeu 2, a outra vai ganhar 2. Se uma perdeu 3, a outra vai ganhar 3. Então, esse balanço ele tem que existir, ele deve existir para que haja coerência. Então, como nós vimos aqui, um elemento sofre oxidação e o outro sofre redução. Quem sofre oxidação faz o outro reduzir. Portanto, ele é chamado de agente redutor. Então, o elemento que oxida, que sofre oxidação, é o agente redutor. O outro é o contrário. Quem sofre redução faz o outro oxidar. Então, ele é o agente oxidante. Então, quem reduz faz o outro oxidar, sendo o agente oxidante. Então, bem tranquilo a ideia. Então, o que nós temos aqui? O que nós podemos concluir aqui? Então, o magnésio, ele sofreu oxidação.
Já o oxigênio, ele sofreu redução. Se o magnésio sofreu oxidação, ele é o agente redutor. Se o oxigênio sofreu redução, ele é o agente oxidante. Então, o magnésio é o agente redutor e o oxigênio é o agente oxidante. Guarde essas informações. Aí tem um termo que é bem importante aqui, que é chamado de número de oxidação. Então, esse número de oxidação é muitas vezes chamado, abreviado por NOx. Então, o que é o NOx? É o número de oxidação. Qual é o conceito do NOx, do número de oxidação? É o número de carga que um átomo teria se uma molécula, ou no caso um composto iônico, se houvesse a transferência completa de elétrons. Então, é o número de cargas que um átomo teria, ou uma molécula, né, se houvesse a transferência completa de elétrons. Na prática, o que é? É o númerozinho que está ali em cima. Por exemplo, esse magnésio aqui, ó, tem um 2+. Ou seja, o magnésio, nesse caso, ó, ele tem um 2+. Então, o número de oxidação dele é 2+. Então, o NOx dele é 2. Quando um elemento está sozinho, por exemplo, o magnésio aqui não está ligado a ninguém, ele está puro. O NOx é 0. Então, por exemplo, se você encontrar o ferro sozinho, o NOx dele é 0. Se encontrar um alumínio, nem estou colocando a quantidade, né? Tá? Mas se você encontrar o alumínio sozinho, ele é 0. Ele pode estar ligado num termo, pode estar ligado no outro, mas se ele está sozinho, se ele não está ligado num outro elemento diferenciado, o NOx dele é 0. Então, os números acima dos símbolos dos elementos são os números de oxidação. Então, no caso, como eu falei para vocês, ó, o número de oxidação do magnésio no reagente, aqui, ó, é 0. Por que é 0? Porque não tem nada em cima. Já aqui, ó, o magnésio, 2+. Então, esse magnésio nos produtos é Mg 2+. Então, assim que eu tiro o número de oxidação. Pelo número de oxidação, eu também consigo identificar se eu tenho uma reação de oxidação ou se eu tenho uma reação de redução. De que maneira? Vamos lá. Os números de oxidação permitem identificar rapidamente os elementos que são oxidados ou reduzidos, que foi o que eu acabei de falar. O NOx ele serve para eu saber se oxidou ou reduziu. Os elementos que apresentam um aumento do número de oxidação são oxidados. Aqueles que apresentam uma diminuição do número de oxidação são reduzidos. Observe nesse exemplo aqui. Deixa eu apagar aqui. Ó. O que aconteceu com o NOx aqui? O magnésio está sozinho, ele é 0. E ele foi para 2+. Então, ó, aqui aumentou o NOx. Então, como estava no slide anterior, quando o NOx aumenta, eu tenho uma oxidação. Se fosse o contrário, se ele tivesse diminuído, se o caso tivesse 0, fosse para -1, -2, está diminuindo. Se eu tivesse com o número 4, foi para 1. Então, se sofrer uma redução do número de oxidação, se esse número de oxidação diminui, a reação sofre uma redução. Então, aqui, ó, quando o NOx, né, apresenta um aumento, você tem uma reação de oxidação. Quando apresenta uma diminuição, você tem uma redução. Então, com isso, você pode também interpretar qual aumenta e qual diminui. Então, aqui, ó, magnésio, não tem nada, já usei esse exemplo. Ele foi do 0 para +2. Então, o que aconteceu aqui, ó, de 0 para +2? O número de oxidação, ele aumentou. Se ele aumentou, como vocês sabem ali, certo? O NOx aumenta, sofre oxidação. Outra maneira que eu sei que oxidou é pela perda ou ganho de elétrons. Quando ele perde elétrons, ele também eu posso dizer que ele oxida. Então, no caso, quando os elétrons estão representados do lado direito, significa que está perdendo. No caso aqui, ele perdeu elétrons e ele virou um cátion, ficou com carga positiva. Então, aqui ele tem perda de elétrons. Então, como que eu sei que oxidou? Ou eu analiso se ele perdeu elétrons ou se o NOx aumentou. Eu posso confirmar um com o outro, porque vai acontecer simultaneamente as duas coisas. Então, aqui sofreu uma oxidação. Consequentemente, vamos analisar aqui, ó, o oxigênio está sozinho, ó, não está ligado num outro elemento diferente. Então, quanto que é o NOx dele? 0. Então, ele foi de 0 para -2. Ó. Tem o 0, foi para o número negativo. O que aconteceu com esse número? Ele aumentou ou ele diminuiu? Então, você consegue perceber que -2 é menor do que 0, então ele diminuiu. Então, ele sofreu uma redução, porque o NOx diminuiu. Também posso ver pelo ganho ou pela perda de elétrons. No caso, como que está do lado dos reagentes, ele está ganhando elétrons. Se está ganhando elétrons, também posso dizer que sofreu uma redução. Então, de uma forma resumida, a gente pode dizer aqui, até gosto de brincar com opa. O que é opa? O elemento oxida, se ele oxida, ele perde elétrons e aumenta NOx. Então, opa, oxida, perde e AD aumenta NOx. Então, oxida, perde elétrons e aumenta NOx.
O contrário é um RRR. O que é esse RRR? Reduz, recebe elétrons e reduz o NOx. Tá? Então, ele sofre uma redução, ele recebe elétrons, tá? Então, o elemento reduz, ou sofre uma redução, porque ele recebe elétrons, porque o NOx, o número de oxidação, reduziu. Então, essa é uma forma que eu posso analisar. Se eu pego uma equação química, eu preciso só saber quem oxida e quem reduz. E eu sei que quem oxida é o agente redutor. E quem reduz é o agente oxidante. Então, aqui é um resumo do que você precisa saber e entender até o momento aqui que nós estamos estudando. Muitas vezes eu tenho um elemento e eu preciso entender qual que é o número de oxidação, eu preciso conhecer, porque eu vou ter uma reação química, eu preciso saber quem está oxidando e quem está reduzindo. Para eu entender muito bem isso, eu vou ter que dizer quais são os NOx de algum elemento. Por exemplo, deixa eu imaginar aqui, ó, HCl. Tá? Se eu tiver uma reação química com hidrogênio e cloro, será que ele aumentou ou diminuiu o número de oxidação? Então eu sei que o hidrogênio ele tem o número de oxidação mais 1 e o cloro menos 1. Então se você tem uma reação com hidrogênio e cloro, você vai ver se o NOx aumentou ou se o NOx diminuiu. Por quê? Oxida, perde elétrons, aumenta NOx. Então eu sei que quem aumenta o NOx sofre uma oxidação. Quem reduz o NOx sofre uma redução. Então, por isso que é importante conhecer o número de oxidação, para que você consiga fazer com coerência essa análise que nós estamos estudando aqui. Mas nós vamos ver alguns exemplos. Existe uma regra prática, algumas questões que podem nos ajudar. Então, como é que eu atribuo o número de oxidação? Primeiro, nos elementos livres de cada átomo. O oxigênio está sozinho, o ferro está sozinho, o alumínio está sozinho, o magnésio está sozinho no estado sólido. Então, o número de oxidação deles é 0. Então, o elemento que está livre tem número de oxidação 0. É a primeira responsabilidade, né? A primeira questão que nós trazemos aqui, que eu trago, melhor dizendo, para vocês, como uma regra prática. Os íons de monoatômico, por exemplo, se você encontrar ali, ó, a gente viu que o magnésio estava 2+. Então agora ele é um íon. Por que ele é um íon? Nós já vimos lá nas primeiras aulas do nosso curso aqui. Porque ele tem uma carga. Então assim, se ele tem uma carga, eu não digo que o NOx dele é 0, porque agora ele é um íon. Então quanto que é o número de oxidação dele? É exatamente o número igual do íon. 2+ aqui. Próxima regrinha. Na maioria dos componentes do oxigênio, o número de oxidação do oxigênio é menos 2. Então, de forma geral, você vai ver um oxigênio, você já pode dizer ligado num outro elemento. Por exemplo, água. Tá? Você viu um oxigênio, você pode dizer que o número de oxidação dele é menos 2. O hidrogênio também é mais 1, o número de oxidação dele. No caso, como eu tenho 2 aqui, ó, vai ficar mais 2. Então, eu tenho mais 2 hidrogênios e menos 2. Nesse caso, um elemento, usualmente, a soma dele é 0, porque mais 2 menos 2 dá 0. Mas aqui no caso, o NOx do hidrogênio é mais 1 e o NOx do oxigênio é menos 2. Como eu tenho 2 hidrogênios, ó, mais 2. Como eu tenho menos 2, mais 2 menos 2, a soma dá 0, que é bem comum quando você não vê nenhuma carga numa molécula, certo? Tirando quando é um caso que ele está livre, né? Então, na maioria dos compostos do oxigênio, o número de oxidação é menos 2. Existem algumas exceções, por exemplo, H2O2. Nesse caso, o hidrogênio é mais 1, eu tenho mais 2. Para fechar a conta ser 0, o oxigênio tem que ser menos 1, menos 2. Mas isso aqui é uma exceção. Então, assim, eu não quero que você se preocupe nesse momento com a exceção. Ela existe, mas para a grande maioria dos casos que aparecer, viu oxigênio? Coloca menos 2. O hidrogênio também, assim como o oxigênio é mais 2, o hidrogênio é mais 1. E os metais alcalinos, que é a família 1A da tabela periódica, eles também usualmente têm o NOx mais 1. Tá? Agora o flúor, que é lá da tabela 7A, essa chamada família dos halogênios, os grupos da família 7A na tabela periódica, como cloro, bromo e iodo, usualmente eles também vão ter o NOx, o número de oxidação menos 1. Tá? Usualmente, porque às vezes tem algumas exceções, mas o flúor, né, ele sempre vai ter o menos 1 em todos os compostos. Em uma molécula neutra, o somatório dos números de oxidação de todos os átomos tem de ser 0. O que você quer dizer com isso, professor? Por exemplo, HCl. Tem alguma carga em cima? Não. Então, porque a soma tem que ser 0. O somatório dos números de oxidação tem que ser 0. Por quê? O hidrogênio é mais 1. O cloro é menos 1. Mais 1 menos 1 dá 0. Água, H2O. Hidrogênio mais 1.
oxigênio menos 2. Só que quantos hidrogênios eu tenho? 1 vezes 2, 2. Então, assim, o número de oxidação do hidrogênio é 1 e do oxigênio é menos 2. Mas como eu tenho 2 hidrogênios, é mais 2 menos 2. A soma dá 0. Então, se você pensar aqui na amônia, ó, NH3, eu não tenho nenhuma carga. Então, a soma dos NOx, do nitrogênio com o hidrogênio, vai ter que dar 0. Mas agora, se eu tivesse um elemento com esse aspecto, ó, NH4+, agora esse elemento não é 0, esse elemento aqui tem carga. Então, quando ele tem uma carga, a soma vai ter que dar igual ao número da carga. Nesse caso, teria que dar 1. Se não tem carga nenhuma, viu ali um elemento, por exemplo, NaCl, não tem carga, a soma tem que ser 0. A soma do NOx, do Na e do Cl tem que dar 0. Agora, se você tem uma carga, como nesse exemplo que eu coloquei NH4+, não, a soma já não tem que dar 0. A soma tem que dar igual a carga, tem que dar 1. Então, você soma, no caso, o NOx do nitrogênio e do hidrogênio tem que dar 1. Então, vamos pensar assim, como que eu poderia fazer isso? Ó, NH4+. Então, o caso aqui não é neutro o elemento. Eu vou partir para aquele que eu conheço. Olha, eu passei aqui para vocês na regra prática que o hidrogênio é usualmente mais 1. Então, o hidrogênio, o número dele é mais 1. Quantos hidrogênios eu tenho? 4. 1 vezes 4, 4. Então, aqui é mais 4. Se não tivesse carga, o nitrogênio que só tem 1 seria menos 4 para zerar. Mas agora não tem que dar 0, tem que dar igual a carga. Tem um sinal de mais. O sinal de mais é a mesma coisa que mais 1. Ou você coloca mais 1 ou só um sinal de mais. Tá? Então eu sei que o do nitrogênio eu não sei. Ó. Então o X, vou colocar aqui, o do hidrogênio é 4. E eu sei que essa soma tem que dar igual a carga. Quanto que ele tem de carga? 1. Então X mais 4 igual a 1. Certo? Então o X tem que ser menos 3. Então, analise aqui comigo, ó. Você tem NH4, ó. O hidrogênio é mais 1. 1 vezes 4, 4. O nitrogênio é menos 3, ó. Menos 3 mais 4 dá mais 1, por isso que ele tem uma carga de mais, ó. Então, a carga total dele é mais 1, que nesse caso não dá 0. Então, é bem simples a ideia. Aqui também uma outra tabela que eu peguei de um outro livro aqui para ajudar vocês, né, a situarem. Então, não esqueça, como que a gente faz o número de oxidação? Esse serve para a maioria dos casos, mas não significa que ele vai ser 100%. Tá? Mas, de uma forma geral, você sabendo isso aqui já está de bom tamanho. Tá? Então, o flúor, o número de oxidação dele é menos 1, porque é a família 7A da tabela periódica. Então, o grupo 7A, ó, eles têm um número de oxidação menos 1. O hidrogênio, mais 1. Tá? Então, aqui, ó, MgF2. Então, ó, o flúor, ele tem um número menos 1. Menos 1 vezes 2 dá menos 2. Você está enxergando alguma carga? Ó, eu escrevi aqui para vocês MgF2. Não tem carga. Então, a soma tem que dar quanto se não tem carga? Tem que dar 0. Então, se aqui no caso o flúor é menos 1, só que tem 2 flúoros, então é menos 2. Então, o magnésio para dar 0 tem que valer mais 2, porque mais 2 menos 2 dá 0. A água eu já fiz, ó, o hidrogênio 1, água, H2O. Hidrogênio, o número de oxidação dele é mais 1. Mais 1 vezes 2, mais 2. Não tem carga, menos 2. Mas do oxigênio a gente também já sabia que é menos 2, né? O oxigênio é menos 2, ó. Então, CO2. Quanto que é o número de oxidação do oxigênio? Menos 2. Menos 2 vezes 2, menos 4. Quando eu escrevi o CO2, eu não coloquei nenhuma carga, então a soma tem que dar 0. Então, mais 4 menos 4, 0. Então, o NOx do carbono é mais 4, o NOx do oxigênio é menos 2, só que como eu tenho 2, ele é representado por menos 4. Mas é esse número aqui que eu vejo. O número de oxidação do oxigênio é menos 2. Daí, como eu tenho 2, 2 vezes 2, 4. E do hidrogênio, do carbono é 4. Grupo 6A, por exemplo, oxigênio, enxofre, usualmente eles vão ter um número de oxidação menos 2. E a família da tabela periódica 5A, usualmente eles vão ter um menos 3. Então, nitrogênio, fósforo, por exemplo. Então, aqui é uma tabela que me ajuda a entender alguns números de oxidação. Beleza até aqui? Espero que você esteja entendendo bem, porque agora nós iremos aplicar. Então, eu mostrei para vocês como que faz o número de oxidação. Esse é aquele momento que quando você assiste minha aula, eu falo para você, né? O que você tem que fazer? Pausa o vídeo e tenta achar o número de oxidação. Então, a gente quer achar o número de oxidação dos elementos. Então, vamos analisar aqui comigo, né? Espero que você tenha feito, tenha pausado esse vídeo e resolvido aqui. O Li2O, então o lítio, certo? O lítio vale mais 1.
Mais 1 vezes 2... Desculpa, comecei pela minha marcação. Não, vamos começar pelo aquilo que é mais fácil. Me perdoe. Vamos lá. Li2O. Então, eu sei pela tabela ali, que é mais fácil de identificar, ó, que o oxigênio é menos 2. Esse você já deve ter memorizado. Menos 2. Certo? Então, assim, tem alguma carga aqui, ó. Você sabe que a soma tem que dar 0. Se a soma vai ter que dar 0, o lítio tem que ser mais 2. Só que um cuidado que você tem que ter. Quantos lítios eu tenho? 2. Se a soma tem que dar mais 2, eu tenho 2 lítios, significa que cada um é mais 1. Porque, ó, mais 1 vezes 2, mais 2. Mais 2 menos 2, 0. Tá? Então é isso que você tem que entender. Você pode até fazer como se fosse uma continha matemática, se você não é aquela pessoa que gosta de fazer de cabeça. Por exemplo, quanto que é aqui, ó? Oxigênio eu sei que é menos 2. O lítio eu não sei. Mas quantos lítios eu tenho? Tenho 2. Então eu não sei, eu vou chamar de x. Mas como eu tenho 2, eu tenho x mais x, 2x. Então eu sei que 2x menos 2, essa soma tem que dar 0. Porque, ó, não tem carga. Não há carga. Então, 2x menos 2 igual a 0. 2x igual a 2, x igual a 1. Beleza. Agora, na letra B. Vamos para a letra B. HNO3. HNO3. Vamos partir para aquele que eu conheço. Quem que eu conheço olhando esses termos? De cara, eu sei que conheço hidrogênio e oxigênio. Super tranquilo. Então, aqui, ó, o oxigênio é menos 2. Menos 2 vezes 3, menos 6. Então, o NOx do oxigênio é menos 2, fica menos 6 porque eu tenho 3. O de hidrogênio é mais 1. Quanto que é o do nitrogênio? Eu consigo fazer já de cabeça, mas, por exemplo, não sei, eu vou chamar de X. Eu sei que o HNO3, ele também não tem carga. Quando não tem carga, a soma tem que dar 0. Então, eu tenho um hidrogênio, mais o nitrogênio que eu não sei, X, menos o NOx do oxigênio é menos 2, mas como eu tenho 3, menos 6. Então, essa soma tem que dar 0. 1 menos 6, menos 5. Então, x menos 5 igual a 0. Então, x tem que dar 5. Então, o número de oxidação dos termos aqui, ó. Hidrogênio 1, nitrogênio 5, mais 5. Oxigênio menos 2. Daí ele fica menos 6 na conta, porque eu tenho 3. Então, os números de oxidação, mais 1 do hidrogênio, mais 5 do nitrogênio e menos 2 do oxigênio. Deixa eu apagar aqui um pouquinho para não ficar uma poluição visual muito grande aqui. Para a gente fazer o último que está na minha lista aqui, ó. Então, eu tenho esse termo aqui, ó. Cromo 2O7. Vamos analisar que agora eu tenho esse termo aqui, ó. Tenho carga. Se eu tenho carga, ele já não é mais neutro, então a soma não vai dar 0. Tem uma carga negativa, então a soma tem que dar menos 2. Então, o número de oxidação do oxigênio eu já conheço. O do oxigênio é menos 2. Como eu tenho 7, menos 2 vezes 7, 14. Cuidado, do cromo você vai achar direto aqui. Só que você tem 2 cromos. Então, para não confundir, eu vou chamar o cromo de X. Como eu tenho 2 cromos, 2x. Agora, eu sei que você sabe aqui, ó, que a soma não é mais 0. Ó. A soma tem que dar aqui, ó, menos 2, certo? Então, a soma tem que dar menos 2. Então, o que a gente faz, sabe, agora? Que essa soma ela tem que dar menos 2. Então, eu sei que eu tenho 2 cromos, 2x. Tenho 7 oxigênios, menos 14. A soma tem que dar menos 2. Menos 14, vou para o outro lado. Então, menos 2 mais 14. 2x igual a 12, o x vale 6. Então, o número de oxidação do cromo é 6, ó. Cromo 2O7. O número de oxidação do cromo é mais 6. O número de oxidação do oxigênio é menos 2. Agora, tenho 12 cromos. 2 cromos, são 6 vezes 2, 12. Menos 2 é do oxigênio, tenho 7, menos 14. Então, observe, mais 12 menos 14 não dá 0. Essa carga daria menos 2. Por isso que aqui a gente tem uma carga de menos 2. Então, olha que simples para achar o número de oxidação. Às vezes nós olhamos uma equação, eu preciso saber se ela é uma equação redox. Como que eu sei que ela é uma equação redox? Um elemento tem que oxidar, o outro tem que reduzir. Então, atribuo os números de oxidação para todos os elementos dos compostos a seguir, certo? Então, o que eu sei aqui? Será que ela oxida, reduz? Vamos dar uma analisada, né? Vamos imaginar aqui, ó, o carbono. O carbono está livre, então é 0. O enxofre está livre, também está 0.
certo? Agora, o carbono e o enxofre, vamos analisar. Não tem hidrogênio e oxigênio, mas a gente pode aqui se consultar na tabela. O enxofre está até aqui usado de exemplo. Ele é do grupo 6A, ele tem o NOx menos 2. Então aqui o NOx do enxofre ele é menos 2. Menos 2 vezes 2 dá menos 4. Não tem carga aqui, tem que dar zero a soma. Então aqui tem que ser mais 4, porque mais 4 menos 4 dá zero. Então analise aqui comigo. Deixa eu até escrever aqui embaixo para ficar um pouquinho mais fácil. Ó, então aqui está no zero, aqui está no zero. O carbono ficou mais 4. O enxofre é menos 2. Ah, professor, mas está mais 4, menos 4 lá em cima. Não, é porque tem 2 dele. Tá? Mas é o número de oxidação dele que você analisa. Então do 0 para 4, aumentou o NOx. Então o que eu sei? Opa, o que era opa mesmo? Oxida, perde elétrons, aumenta NOx. Então o carbono ele oxidou, perdeu elétrons, porque aumentou o NOx. Como aumentou o NOx, eu sei que ele perdeu elétrons e ele oxidou. Então o carbono sofre oxidação. Agora, o enxofre ele foi de 0 para menos 2. Então aqui diminuiu. Diminui o NOx. Número de oxidação. Então é o RRR. Reduz, recebe elétrons, reduz o NOx. Se reduzir o NOx, sofreu uma redução. Então a gente pode ver aqui, pelo próximo slide, né, ó, que foi de 0 a mais 4. Então sofreu uma oxidação. O NOx aumentou. Aqui o NOx reduziu de 0 a menos 2. Sofreu uma redução. Então a ideia é bem simples, é bem tranquilo, nada que você precisa se preocupar em excesso. Agora, vamos dar uma continuidade aqui. Utilize os estados de oxidação para identificar o elemento que é oxidado e o elemento que é reduzido na reação redox a seguir. Então, o que eu tenho aqui? Vamos analisar com calma. Eu gosto de começar pelos elementos que estão livres, certo? Então, aqui os elementos que estão livres. Vamos analisar. Magnésio, 0. Beleza? O hidrogênio, 0 também. Beleza. Agora, o que eu sei? Vamos analisar a água. O hidrogênio é menos 2. Para dar 0, aqui tem que ser mais 2. Só que eu tenho 2 hidrogênios, cada hidrogênio é 1. Ó. Mais 1 vezes 2 dá mais 2. Mais 2 menos 2 dá 0. Aqui, ó. Vamos pegar aqui dentro. Ó. Oxigênio menos 2. Hidrogênio mais 1. Ó, menos 2 mais 1 dá menos 1. Tá? Então, esse termo aqui ó, dá menos 1. O OH, a hidroxila, chamado ó, OH, é uma combinação de oxigênio que é menos 2, mais hidrogênio que é 1. Então, o OH ele tem uma carga de menos 1. Então, aqui o OH, a soma dele dá menos 1. Só que eu tenho quantos OH? Menos 2. Tá? Então, o magnésio aqui vai ter que valer mais 2, ó, porque menos 2 mais 2 dá 0. E você pode até pensar aqui, opa, perdi a tela aqui, voltou. Você pode até pensar assim da seguinte forma, ó. De novo, aqui, bom. Vamos voltar aqui, ó. Então, o que eu sei aqui? Que, ó, o oxigênio é menos 2, hidrogênio mais 1. Então, aqui, ó, mais 1, mais 2, mais 2. Menos 2 vezes menos 2, menos 4. Então, menos 4 mais 2, a soma aqui dá menos 2, mais 2, dá 0. Aqui zerou. Então, analise, ó, que o magnésio foi de 0 para mais 2. Então, aqui, ó, ele foi de 0 para mais 2. O que aconteceu aqui indo de 0 para mais 2? Aumentou o NOx ou diminuiu? Aumentou. Se aumenta o magnésio, sofreu oxidação. Certo? Agora vamos analisar o hidrogênio. Ó, o hidrogênio, aqui mais 1, aqui mais 1, aqui não aconteceu nada. Certo? O oxigênio também, ó, menos 2 e aqui menos 2, não aconteceu nada. Mas se eu analisar aqui, ó, de mais 1 para cá, para 0, ó, então ele valia mais 1 aqui. Certo? E ele foi para 0, porque ele está livre lá. De mais 1 para 0, aumentou ou diminuiu? Diminuiu. Se diminuiu, ele sofreu redução. Então, o hidrogênio sofreu redução. Então, o magnésio sofreu oxidação porque o NOx aumentou. O hidrogênio sofreu redução porque o NOx diminuiu.
Tá? Então, a gente utiliza os estados de oxidação para identificar qual elemento é oxidado e qual elemento é reduzido. Então, o magnésio é oxidado e o hidrogênio reduzido. Se perguntasse qual que é o agente redutor e agente oxidante. Então, lembre-se, quem oxida é o agente redutor. Não perguntou isso no exercício, mas só para complementar. Agente redutor. Quem reduz é o agente oxidante. Tá? Mas o magnésio sofreu... Deixa eu pegar até uma outra cor aqui. Vermelho. Vermelho que tá ali, né? Vamos pegar aqui o preto. O magnésio sofreu oxidação e o hidrogênio redução, que foi o que o exercício perguntou. Então, entenderam a ideia? Hoje foi a nossa primeira aula sobre eletroquímica. Foi bem introdutória. Tá? Nas próximas aulas continuaremos com esse assunto. Então, não perca as próximas aulas.